Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina, projetos e métodos para a produção do conhecimento. Tema da aula, base de dados científicos. As pesquisas quantitativa e qualitativa. Olá, estudante da Univesp. Continuamos mais uma vez aqui na nossa viagem pelo mundo do conhecimento científico e da ciência, na disciplina, processos e métodos para a produção do conhecimento. E nessa quinta semana, nós iremos tratar particularmente da base de dados, da coleta de dados e das pesquisas qualitativa e quantitativa. O que caracteriza cada uma delas, né? Como é que os procedimentos específicos de cada uma delas, e isso vai ser fundamental, na realidade, porque elas demarcam propriamente como é que as pesquisas são desenvolvidas. Darlene Ferreira, professora, usa óculos de grau, blusa branca e correntes no pescoço. É vista do peito para cima, sentada de costas para uma bancada branca em L. A tela divide-se entre a projeção de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. O primeiro slide exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Então, base de dados científicos, as pesquisas quantitativa e qualitativa. A coleta de dados, na realidade, ela é uma das fases importantes aí da pesquisa. A gente tinha visto, vocês lembram, né? Levantamento bibliográfico, levantamento de dados e a análise, a fase da análise. Nós estamos, então, na segunda fase, que é a fase da pesquisa, em que nós propriamente fazemos uma indagação da realidade, fazemos o levantamento de dados através da aplicação de técnicas aí, para identificar propriamente o que é essa nossa realidade, o objeto, o tema, o fato, o fenômeno que eu estou pesquisando. Tá? Na realidade, para escolher um instrumento de pesquisa, uma técnica, eu tenho que levar em consideração o tipo de informação que eu quero e o tipo de objeto propriamente que está sendo estudado. De uma maneira geral, no conjunto das ciências, né, nós fazemos levantamento de dados a partir de duas formas, ou da pesquisa de campo propriamente, né, principalmente nas pesquisas que estão diretamente vinculadas à análise da sociedade, análises econômicas, demográficas e assim por diante, ou as chamadas pesquisas de laboratório, que vão efetivamente trabalhar com experimentos. Quer dizer, o ato de pesquisar, a pesquisa em si, os resultados, né, diz respeito aos procedimentos, né, e às técnicas que são aplicadas no laboratório e os resultados que são oriundos disso. Então, basicamente, levantamento de dados, pesquisa de campo e pesquisa de laboratório. No slide intitulado Coleta de Dados, as informações lidas pela professora com os destaques: indagação da realidade, levantamento de dados, aplicação de técnicas, informação, objeto, pesquisa de campo, pesquisa de laboratório. Quando a gente está pensando, então, nessas pesquisas, né, as técnicas mais utilizadas, a pesquisa de campo. O que eu faço numa pesquisa de campo? Eu vou obter informações sobre um determinado objeto, um fato, um fenômeno, tá? Eu posso observá-lo através de técnicas, através da coleta, através do registro aí para uma posterior análise. Na pesquisa de laboratório, eu já estou falando de algo que é mais sistematizado, ele tem que ser mais exato, ele exige um instrumental específico. Muitas vezes eu vou fazer um experimento propriamente, e esse experimento envolve diferentes fases. Ele precisa ser preciso, ele precisa ser realizado num ambiente adequado, né? Lógico que tudo isso vai variar conforme a ciência, tá? Basicamente, a gente trabalha com 4 aspectos importantes para definir aí as minhas técnicas, tá? Primeiro, o objeto propriamente estudado, pode ser pessoas, animais, vegetais, minerais, né? O objetivo da minha pesquisa, o instrumental que eu tenho à mão e que eu vou poder fazer uso dele, e as técnicas. É importante considerar que eu sempre tenho que já
no projeto de pesquisa, de alguma forma, e a gente vai ver isso mais lá na frente um pouco, mas eu tenho que sempre, no projeto de pesquisa, já estar nele sabendo que a minha pesquisa vai ser possível de ser executada. Não adianta eu prever no meu projeto, eu fazer um experimento em um determinado laboratório e eu não ter a anuência desse laboratório para realizar a pesquisa. Ou eu vou fazer a pesquisa com determinado grupo social e eu não tenho a anuência desse grupo social para efetuar ali uma observação, uma aplicação de um questionário, de um formulário, seja o que for. Isso é muito importante, tá? Por isso, a questão do objeto, definir muito bem qual é o meu objeto de pesquisa, caracterizá-lo, né, para escolher os instrumental e as técnicas, isso é fundamental, tá? No slide com o título Técnicas mais utilizadas em pesquisas científicas, as informações lidas pela professora com os destaques em vermelho: pesquisa de campo e pesquisa de laboratório. Nós trabalhamos, de uma maneira geral, com dois grandes grupos aí de pesquisas, né, em termos de forma de execução das atividades da pesquisa. As pesquisas quantitativa e qualitativa. Há até bem pouco tempo atrás, a pesquisa qualitativa, por suas características, e aí vocês vão ver isso, ela necessariamente não era considerada pesquisa, já que ela não envolvia propriamente uma sistematização, tá? Ela não envolvia um começo, meio e fim com passos muito bem definidos, que é o que exatamente qualifica a pesquisa quantitativa, tá? Mas a gente vai ver isso mais um pouco. A diferença fundamental entre elas está na natureza, né, de cada uma. Uma objetiva propriamente elementos de ordem quantitativa, tá? Ela tem a objetividade como característica, enquanto a outra busca elementos de ordem qualitativa. E aí, o qualitativo, nesse caso, envolve subjetividade. Eu vou estar lidando, muitas vezes, com simbologias, eu vou estar lidando com valores, né? Então, isso é importante estar considerando. Por isso que muitas vezes até não se considerava o qualitativo como importante. Mas hoje, né, é muito comum nas pesquisas, e muitas pesquisas que são realizadas em laboratório, inclusive, com experimentos, que elas incorporem avaliações de ordem qualitativa também. Então, é bastante comum encontrarmos pesquisas hoje definidas como quanti-qualitativa ou quali-quantitativa. Ou seja, eu uso, né, o instrumental de cada um desses tipos de pesquisa para a realização da minha. Lembrando-se, né, como eu falei lá na primeira aula, a gente está lidando com a realidade é complexa, e muitas vezes essa complexidade exige, né, o uso dessas duas formas de se pesquisar. Tá? No slide com o título Pesquisa Quantitativa e Qualitativa, os conceitos explicados pela professora. Diferença fundamental, natureza. Objetividade, quantitativo. E subjetividade, qualitativo. Caracterizando a pesquisa quantitativa, tá? Ela tem como princípio fundamental trabalhar com amostras bastante amplas. Quer um exemplo de pesquisa quantitativa? O censo demográfico, tá? O censo populacional. Eu trabalho com uma amostra muito grande. O censo demográfico realizado no Brasil, ele tem um instrumento de levantamento de dados que alcança mais, que deve alcançar mais de 200 milhões de registros, tá? Que é o número total da população brasileira. Então, a amplitude das amostras, em geral, no quantitativo, ela é muito grande. E a característica fundamental é que eu estou lidando também com informações numéricas, informações quantitativas, e eu vou trabalhar essas informações numéricas e quantitativas, né, e estatísticas, de uma maneira geral, a partir de uma série de procedimentos estatísticos que deverão ser utilizados. Tá? Então, sempre quando eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, o apoio aí, né, de alguém da área de estatística é muito importante.
Então, a pesquisa quantitativa, ela busca, né, a apresentar aí, né, o objeto numa caracterização muito detalhada, de forma bastante visível, concreta, a forma propriamente desse objeto. Ela operacionaliza isso, ela transforma esse objeto, muitas vezes, ela o divide em diferentes variáveis, equações estatísticas e assim por diante. Tá? E o emprego da quantificação, então, na coleta, no tratamento, é fundamental, assim como as técnicas estatísticas. No slide lido pela professora estão em vermelho o título Pesquisa Quantitativa e 2 tópicos principais: amostras amplas e informações numéricas. A pesquisa qualitativa, ao contrário, vai trabalhar com amostras reduzidas, porque a pesquisa qualitativa ela é definida por um processo de imersão. Eu vou fazer um processo de imersão dentro do meu grupo. Tá? Ela tem muita origem nos antigos trabalhos etnográficos da área da antropologia, e que, na realidade, os pesquisadores eles adentravam nas comunidades e, às vezes, passavam anos, né, frequentando aquelas comunidades para entender todo o funcionamento, o significado, os hábitos, as ações daquele grupo social. Então, nesse caso, as amostras elas têm que ser mais reduzidas. Os dados aí têm um conteúdo psicossocial muito importante. E os instrumentos não são instrumentos estruturados, quantificáveis, como a gente viu. Tá? Ela vai aprofundar muito no mundo dos significados, dos hábitos, das ações, como eu disse, lida com crenças, valores, tendências de comportamento e atitudes, por exemplo. Tá? Então, ela é uma pesquisa, um tipo de pesquisa que vai exigir uma imersão no grupo social de uma forma bastante distinta. Tá? Trabalhando o seu conteúdo de uma forma muito valorativa e não quantitativa, numérica, propriamente. Tá? No slide intitulado Pesquisa Qualitativa, os 2 principais tópicos estão em vermelho: amostras reduzidas e dados de conteúdo psicossocial em instrumentos não estruturados. Como é que eu faço coleta de dados? Há diferentes formas de fazer coleta de dados, e aqui incorporando tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa. Lógico, cada uma delas, mas, em geral, eu faço a partir de que técnicas? Coleta documental, questionário, entrevista, formulário, a história oral, medidas de opiniões e atitudes, as pesquisas em geral, que muitas vezes a gente vê em jornais, né? A sociometria, os testes, os diários de campo, que são processos, formas de registrar essa imersão no campo, dia a dia, tudo que vai sendo observado, eu vou registrando nesse diário de campo. É bastante comum na área da sociologia, por exemplo. Nós usamos muito na geografia agrária, como eu disse para vocês, que é a minha área de pesquisa, o mundo rural, a gente trabalha muito com diário de campo. Quando faz pesquisa na área rural, a partir do que a gente observa no campo, é importante fazer esse registro no diário de campo. Análises de conteúdo, história de vida, técnicas mercadológicas, pesquisa de laboratório, todas essas são formas, né, procedimentos e instrumentos que me levam à coleta de dados. As mais utilizadas, em geral, nas pesquisas científicas são a observação, a partir do uso dos sentidos, aí, de uma forma metódica, o que eu consigo ver, o que eu consigo ouvir propriamente, né? Então, isso registrado. O diário de campo, que registra aí, né? Ou através da escrita propriamente, ou através de gravações, ou através de fotografias. É muito importante também o uso das fotografias, tá? O questionário, que é um instrumento bastante utilizado, em que eu faço um conjunto de questões em função do meu tema, da problemática que eu defini para a pesquisa, entrego esse questionário por escrito, ele vai ser respondido por aquele a quem eu estou pesquisando, tá? Podem ser perguntas fechadas ou abertas. A diferença é que eu entrego por escrito e ele me devolve por escrito, tá? Deve ser bastante claro, não ser extenso,
tá? E é necessário fazer um pré-teste dele sempre. O pesquisador aqui, ele pouco se relaciona com o pesquisado. No slide com o título Técnicas mais utilizadas em pesquisas científicas, os tópicos lidos pela professora, com destaques em vermelho: observação, diário de campo, questionário, perguntas fechadas ou abertas. No formulário, ao contrário, eu tenho um grau de exatidão muito grande, há um contato face a face, também é uma coleta de informações, um formulário com um roteiro de questões, tá? E que eu pergunto e anoto. Eu, próprio pesquisador, faço anoto as respostas obtidas. A história oral é muito utilizada no formato de pesquisa. A história oral, a história de vida são formas muito utilizadas para recuperar relatos históricos, recuperar memória. A entrevista permite um relacionamento mais estreito aí entre o entrevistado e o pesquisador, podendo a gente fazer questões estruturadas de forma bastante fechadas, ou simplesmente um roteiro de temas aí, e eu deixo o meu entrevistado livremente e respondendo e dissertando aí sobre o tema que eu propus, tá? No slide, as palavras destacadas: formulário, história de vida, história oral e entrevista. Vocês vão ter nessa aula lá no material de apoio alguns vídeos que vão permitir a vocês identificar muito bem a diferença entre a pesquisa quantitativa e qualitativa. Inclusive, a partir de uma pesquisa que eu mesma realizei, vocês vão ter isso lá no material de apoio. Então, vai ser muito importante, para a definição dessa aula de hoje, a participação de vocês nas atividades que estão propostas lá no material de apoio de vocês. A imagem da docente fica em tela cheia. Pessoal, então, nós fechamos a nossa semana 5, né? Nessa nossa viagem, passamos aí pela quinta estação da temática do conhecimento, e nessa aula de hoje nós discutimos os diferentes tipos de pesquisa, basicamente a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Não se esqueçam de buscar o material de apoio, e que vocês vão ter lá muitas ilustrações em função de tudo que vocês aprenderam aqui ao longo da aula de hoje. Bons estudos, então. Univesp TV.